Fala, meus amigos, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal aqui no YouTube. É uma alegria muito grande te receber aqui no meu canal e eu já lhe peço, mais uma vez, que aproveita para curtir esse vídeo, porque eu tenho certeza que vai valer muito a pena. Hoje nós iremos falar de uma lista que foi publicada dos pastores mais influentes no Instagram. E essa lista vai surpreender você. Eu não quero aqui fazer julgamento, quem está lá na lista ou deixou de estar. Mas eu quero apontar para você porque essa lista aqui vai nos ensinar muita coisa que nós precisamos aprender nesses últimos dias, tá bom? Então fica ligado aqui porque eu vou dar a minha opinião sincera sobre essa lista. Então eu vou colocar aqui na tela para você visualizar essa pesquisa que foi feita. Essa pesquisa, ela só leva em consideração o Instagram, tá? Ela só leva em consideração o Instagram. Então tá aí a lista dos ministros, pastores. Eu só vou falar aqui dos pastores, né, e influencers brasileiros, tá? Não vou considerar aqueles que são estrangeiros, tá? Mas somente os pastores aqui, pastores e influenciadores aqui do nosso Brasil. Então, para surpresa, não de muitas pessoas, mas já não deixa surpresa, a gente tem no topo da lista David Leonardo. David Leonardo com quase 17 milhões de seguidores aí na rede social aí do Instagram. É muita gente. E eu já queria já ressaltar, não sei se você olhou, eu vou colocar aqui novamente, só você dar uma olhada assim bem rápido, dar uma observada em quem está no último da lista. Só essa parte já dá pra gente poder entender aqui muita coisa, o que está acontecendo dentro do nosso cenário cristão. A gente tem em primeiro lugar David Leonardo e em último lugar dessa lista nós temos o nosso grande mestre Hernandes Dias Lopes. Então vamos lá, primeiro meu comentário sobre o David Leonardo. O David Leonardo não é um tipo de ensino que eu tenho o hábito de consumir. Eu nunca compartilhei nada, eu nunca mandei para alguém, eu não sigo ele no Instagram, também não sigo ele na página dele do YouTube, também nunca fui a nenhum tipo de evento em que ele estivesse pregando, seja o que fosse. Eu não tenho nenhum livro do David Leonardo, nunca indiquei, acredito também que eu nunca vou indicar, né, por enquanto, mas David Leonardo tem a sua importância dentro da pregação do Evangelho. Há um tempo atrás, eu atendi uma pessoa no gabinete da igreja, um ateu, tá? E ele recebeu Jesus em um evento do David Leonardo. Ele ouviu o David Leonardo pregar, ele falou que nunca tinha gostado de ir à igreja e acabou recebendo Jesus em um evento do David Leonardo. Então, o que eu quero dizer? O ministério do David Leonardo é um ministério justamente para novos convertidos, e ele também vai alcançar muitas pessoas que não estão na igreja, tá? Ele foi aquele cara que conseguiu furar essa bolha do gospel, né, de estar somente ali entre as quatro paredes. Ele consegue alcançar muitas pessoas com as suas mensagens, com os seus devocionais, né? Ele também tem abertura também na Netflix, em tantos lugares. Porém, todavia, contudo, por que eu não escuto nenhuma mensagem? Porque acaba acontecendo que dentro das suas reflexões, ele tem uma cosmovisão teológica que, para mim, Eliezer da Silva Guimarães, né, não faz muito sentido, tá? É como se o tipo de pregação que ele faz, a maneira em que ele interpreta os textos, é como se fosse para alguém que, por exemplo, não sabe nada de Bíblia, vai escutar ali pela primeira vez, escuta e aquilo ali vai ser um primeiro norte, tá? É um tipo de mensagem bem água com açúcar. Então, não é um tipo de ensino ou um tipo de mensagem que eu vou consumir, certo? Porém, você que talvez esteja me assistindo, talvez você goste, talvez tenha te abençoado e tá tudo bem. A única coisa que você precisa ficar atento, que tem hora que a gente precisa, né, galgar, meio que buscar ensinamentos um pouco mais sólidos. E isso a gente precisa de estudo da palavra de Deus.
Então, eu acredito que David Leonardo sempre vai estar nesse lugar, esse evangelista que consegue arrastar uma multidão de pessoas. Eu não estou aqui para poder julgar se isso é correto, se não é. A gente pode fazer isso em um outro momento. Mas aqui é apenas para a gente comentar e fazer uma reflexão sobre o primeiro e o último colocado. Mas eu gostaria de destacar o último colocado da lista, que é o grande mestre, pastor Hernandes Dias Lopes. E só da gente olhar para isso já deveria comover a gente e muito. É lógico que por trás de muitos ali que estão nas primeiras colocações, tem empresas por trás ajudando, fazendo o marketing pesado, tem muito disso. Mas eu acho que é uma lista um tanto quanto que deveria provocar na gente uma atenção muito grande. Faltou naquela lista ali tantos outros pastores que poderiam compor aquela lista para a gente saber, ter uma ideia assim, meu Deus, as pessoas estão ouvindo um evangelho sólido, um evangelho que caminha para a maturidade, um evangelho que aponta para a cruz do Calvário. Poderia ter inúmeras outras pessoas ali que eu vejo, olho, admiro e eu sei deveriam estar influenciando muito mais pessoas do que isso. E eu queria destacar um texto aqui, no texto de 2 Timóteo, no capítulo 4, do verso 3 ao 5, que diz que nos últimos dias as pessoas iriam procurar o tipo de mensagem que mais trazem conforto para elas. Eles iam procurar pessoas ou um ministro ou palavras que fizessem mais sentido para o seu ego e para os seus desejos e para as suas afeições. Então tudo isso precisa chocar a gente de tal ponto. A gente precisa mudar isso, precisa mudar essa realidade que nós estamos vivendo de influência. Por exemplo, lá o pastor Hernandes Dias Lopes tem cerca de 2.200.000 seguidores. O pastor Hernandes Dias Lopes tem inúmeros livros. É um pastor, um mestre, teólogo, podemos dizer assim, que a gente nunca viu nada que pudesse arranhar, a reputação dele. Então é um pastor que verdadeiramente é alguém para ser ouvido, é alguém para que verdadeiramente a gente possa consumir o conteúdo dele. Eu fiz muita questão de destacar, o primeiro e o último para a gente poder fazer esse tipo de reflexão. Por exemplo, o conteúdo do Hernandes Dias Lopes, a teologia que ele prega, que ele acredita, existem coisas que eu acredito de um jeito diferente, de uma interpretação diferente. Questões, às vezes, de escatologia, de salvação. Porém, em tantas outras coisas, na sua maioria, eu aprendo, eu compro os livros. Inclusive, se você quiser fazer parte do Clube do Livro, tá? Que vai começar agora, nesse mês. O primeiro livro vai ser do Hernandes Dias Lopes, que é Piedade e Compaixão. Se você quiser fazer parte, estar com a gente, me chama aqui nos comentários ou clica aqui no link que vai estar disponível para você fazer parte, para você vir fazer parte do nosso Clube do Livro. Eu tenho certeza que você vai ser tremendamente abençoado. Então, existem inúmeros livros que eu já li, gosto demais de Pastor para Pastor, todos os comentários deles sobre livros, das cartas paulinas, sobre os livros proféticos, todos esses livros eu estou comprando gradativamente, eu tenho dentro do meu Kindle, eu amo ouvir, eu sei que é um conteúdo sólido, um conteúdo poderoso, que todos nós deveríamos ter acesso e estar ouvindo. Mas hoje em dia, eu vejo que as pessoas estão muito mais preocupadas em ter mensagens mais motivacionais, mensagens mais voltadas para elas conseguirem mais riqueza, conseguirem conquistar mais os seus sonhos, do que verdadeiramente ouvir sobre a cruz do Calvário. E não que ouvir sobre a cruz do Calvário não aponte para essa convicção e para essa certeza. Aponta e aponta muito. Porém, o Evangelho é sobre negar a si mesmo, o Evangelho é sobre falar sobre assuntos como confissão de pecados, falar sobre arrependimento, falar sobre submissão, falar sobre autoridade e tantas outras coisas, e não só massagear o nosso ego. Então, com esse vídeo eu quero te motivar a você consumir um conteúdo de influenciadores que verdadeiramente vão te levar para a maturidade. E não ficar consumindo conteúdos que nunca te tiram desse lugar que às vezes você está. Então eu quero te despertar para isso,
para você ouvir pastores de igreja, gente que serve o corpo de Cristo, gente que não é um superstar, mas gente que crê, que acredita em Deus, que investe em pessoas, que ama a igreja do Senhor, que ama a casa do Senhor, que serve na sua igreja local, que está ali junto com a sua igreja, em que a sua mensagem não é uma mensagem assim tão voltada para o homem, mas é uma mensagem voltada para Cristo Jesus. Se você gostou desse conteúdo, eu gostaria muito que você deixasse o seu comentário, desse o seu like aqui, compartilhasse com mais pessoas e não deixe de se inscrever nesse canal. É extremamente importante que você esteja inscrito no canal, que você esteja assistindo, tá bom? E se você gostaria de ouvir sobre alguma coisa aqui no canal ou algum assunto que você acha relevante e interessante, é só você comentar aqui que a gente com certeza grava, tá bom? Um grande abraço e a gente se encontra no próximo vídeo.